Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 20 de março de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o quinto vídeo que faço sobre a entrevista da advogada Ana Cristina, que mora na capital do Rio de Janeiro e que possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Ultimamente a Ana Cristina vem fazendo várias entrevistas com o povo, com pessoas lá nas ruas do Rio de Janeiro. São várias entrevistas, até agora 13 entrevistas. Dessas 13, ela entrevistou 3 líderes evangélicos, 2 pastores e um diácono. Ela entrevistou o pastor Gelton, ela entrevistou o diácono Lúcio e, por último, o pastor Elvis Silva. Em relação à entrevista dos pastores Gelton e Lúcio, fiz aí uma série de vídeos. E agora estou analisando a entrevista dela com o pastor evangélico da Assembleia de Deus, Elvis Silva. E esse, o quinto vídeo. Estou pegando trechos da fala do pastor. Se você quiser assistir a entrevista por completo, o link dessa entrevista com o pastor Elvis Silva, com duração de 23 minutos e 31 segundos, o link está aqui à disposição sua, na parte superior da página do vídeo. Acesse lá para você ver as outras entrevistas feitas pela Ana Cristina. Muito bem. Então aqui vou trazer mais um trecho aí. Antes de falar sobre isso, entrar na questão aqui, no tema, ouça mais uma vez aí o que diz a Célia Quirino, a paraibana Célia Quirino, ex-cristã. Ouça o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem. Você acabou de ouvir aí a paraibana Célia Quirino dizendo que quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, torna-se na hora um ateu. E ela mostra aí dois fatores aí, entre vários. O primeiro fator, ela diz que a Bíblia está repleta de contradições, e é verdade. E o outro fator, ela diz que as historiazinhas criadas pelos hebreus aí na Bíblia são histórias sem pé e sem cabeça, que não tem sentido uma coisa com outra. Também ela tem razão. E nesse vídeo, nessa fala do pastor Elvis Silva, vou mostrar aqui como a Célia Quirino, e a Ana Cristina também, como a Célia Quirino tem razão, quando ela diz que a Bíblia está repleta de contradições e também de histórias inventadas pelo hebreu, histórias sem pé e sem cabeça, que não faz sentido uma com a outra. Então vamos ver um exemplo aqui. Muito bem, gente, vou pegar aqui minha anotação. Nessa entrevista da Ana Cristina com o pastor Elvis Silva, o pastor Elvis Silva é bem simpático. É um rapaz aí, um senhor bem alegre. E ele se parece muito fisicamente com meu irmão João, que mora em Forquilha, perto de Sobral, onde eu nasci, lá no Ceará. Então o pastor Elvis Silva é muito parecido com meu irmão João. Então vamos lá. A Ana Cristina, ela entrevistou o pastor Elvis e ela dividiu o vídeo, assim a entrevista, melhor dizendo, em 2 vídeos. No primeiro vídeo, mais longo, com a duração de 23 minutos e 31 segundos.
E ainda há o segundo vídeo, com pouca duração. Estou ainda no primeiro vídeo. E aqui o quinto vídeo, analisando aí a fala do pastor Elvis, que não é o Presley, né? Love me tender. Não é o Presley lá de Tupelo, no Mississippi. Então vamos aqui. Nesse vídeo do pastor Elvis Silva, dessa entrevista, a partir de 7 minutos e 40 segundos, a Ana Cristina joga mais uma coisa para ele, para o pastor Elvis Silva. Quero dizer aqui que o pastor Elvis Silva, da Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, ele é formado em teologia e fez doutorado em teologia. Ele tem doutorado em teologia. E ele é bacharel em direito, advogado. Ele formou-se em direito e depois aí entrou na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Então ele é advogado além disso. Então vamos aí. Em 7 minutos e 40 segundos do vídeo da entrevista, a Ana Cristina diz assim ao pastor Elvis Silva, sobre o caso de Davi ainda. E ela diz assim, abre aspas, e aí teve essa questão do Davi. Veja bem, a Ana Cristina dizendo para o pastor Elvis Silva. E aí teve essa questão do Davi. Depois ele ainda cometeu mais, o caso do censo. Fecha aspas. Vou repetir. A Ana diz assim para o pastor Elvis, no tempo de 7 minutos e 40 segundos do vídeo lá da entrevista na íntegra. Diz a Ana, e aí teve essa questão do Davi. Depois ele ainda cometeu mais, o caso do censo. Fecha aspas aí. Muito bem. Aqui a Ana Cristina e o pastor Elvis Silva estavam falando, comentando sobre o adultério do rei Davi com a Batseba. E eu já mostrei isso aqui, já falei sobre isso. Então, os dois, a Ana Cristina e o pastor Elvis Silva, estavam falando sobre isso, o adultério do rei Davi. Aí a Ana diz ao pastor que ainda há outra coisa ainda para o pastor falar, que é o caso do censo, o censo do rei Davi. E a Ana Cristina diz, não é? Diz assim, que o Davi ainda cometeu mais, né? O caso aí do censo. E aí o pastor começa a responder a Ana Cristina sobre o censo feito pelo rei Davi. O pastor diz assim, abre aspas, do censo, eu acho que o censo ainda foi pior, diz aí o pastor. O censo levantado pelo rei Davi. Ele diz, eu acho que o censo ainda foi pior. Essa expressão aqui do pastor dizendo que ele acha que o censo feito pelo rei Davi foi pior, claro que não foi. E o pastor sabe disso. Tanto é que, em sequência, aqui na sequência, ele volta atrás. Ele diz que não há como você comparar o censo levantado pelo rei Davi com o adultério do rei Davi. O adultério é muito pior. Então, vou ler aqui na íntegra. O pastor lhe diz uma coisa e ele sabe que não é. Mas aí ele volta atrás. Ele reconhece que o adultério praticado pelo rei Davi foi muito pior. E claro que foi pior. Então, vou ler aqui na íntegra o que o pastor diz. Ele diz assim, abre aspas, do censo. Eu acho que o censo ainda foi pior. Por quê? Porque do adultério, não. Claro que foi uma coisa braba, pesada, né? A mulher engravidou, a Batseba, fecha aspas aí. Então veja bem, o pastor aqui, ele começa o discurso dele dizendo para Ana Cristina, eu acho que o censo ainda foi pior. Ele diz que o censo praticado pelo rei Davi foi pior que o adultério, mas ele reconhece que não. Aí ele muda aqui, ele diz, ó, por quê? Aí ele diz, ó, do adultério, não. Claro que foi uma coisa braba, pesada, né? Então ele está dizendo que o adultério praticado pelo rei Davi foi muito mais grave do que o censo. Mas no início ele disse que o censo foi pior. Mas o pastor
Parabéns a ele. Ele reconhece que o adultério foi muito pior que o censo praticado pelo rei Davi. E o censo, gente, praticado pelo rei Davi, que é o assunto agora, não foi pior nada. Na verdade, o rei Davi não teve culpa alguma no censo levantado aí por ele. O rei Davi, nas lendas daqui da Bíblia, não teve culpa alguma. E vou explicar isso a você de uma forma bem clara. Então vamos aí. Você ouviu a Célia Quirino dizendo que quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia com profundidade, torna-se ateu na hora. E ela mostrou ali dois fatores, que a Bíblia está cheia de contradições e que a Bíblia também está cheia de histórias, lendas, totalmente sem pé, sem cabeça, sem sentido. E aqui é um exemplo, o caso do levantamento do rei Davi. Aqui existem contradições entre um relato e outro. E, além disso, é uma historiazinha feita por um hebreu, mal feita, muito mal feita, porque é cheia de ingenuidades também, totalmente sem sentido. E é isso aqui que eu vou explicar a você. O pastor Elvis Silva, que conhece os textos bíblicos, ele não falou em toda a entrevista sobre o censo de Davi. Ele apenas mencionou isso aqui. Ele começou dizendo que ele achava que o censo ainda foi pior que o adultério, mas aí ele voltou atrás. Voltar atrás, nesse sentido aqui, não é um vício de linguagem, certo? Não é um vício de linguagem. Não é um pleonasmo vicioso, não. É correto. Voltou atrás. Então aqui ele diz que achava que o censo era pior. Mas não. Pior realmente foi o adultério aqui. Uma coisa braba, diz ele, pesada. A mulher engravidou, a Batseba, e aí vai por diante. Então vamos lá. O censo. O rei Davi, nessa lenda aqui sobre o censo, gente, não teve culpa alguma. Não teve culpa alguma. E é fácil entender isso. É fácil entender isso. Então vamos aqui. Levantamento do censo. Gente, vamos aqui. Em 2 Samuel, no livro da Bíblia, 2 Samuel, capítulo 24, temos aqui o levantamento do censo, feito pelo rei Davi, correto? Após assistir a esse vídeo, por favor, abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Leia a Bíblia. Principalmente o capítulo aqui que estou analisando. Só assim você entenderá. Certo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Então vamos lá. Em 2 Samuel, aqui está, capítulo 24, o título é O Levantamento do Censo. Certo? É esse censo aí a que se refere o pastor Elvis Silva. Repito, em toda a entrevista ele não entrou aqui no censo. Ele apenas falou assim de forma superficial. Muito bem, então aqui é o levantamento do censo. Certo? 2 Samuel, capítulo 24. E você vê aqui, abaixo do título, 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 1 a 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse relato aqui, que está em 2 Samuel, capítulo 24, ele se repete em 1 Crônicas, em outro livro, escrito por outro hebreu. Ele se repete em 1 Crônicas, capítulo 21. É isso aí o que quer dizer a Bíblia. Repito, esse relato, o levantamento do censo, feito pelo rei Davi, esse levantamento do censo, ele se repete, o relato lendário se repete em 1 Crônicas, capítulo 21. Porque ali outra pessoa escreveu. Então eles escreviam assim naquela época, copiavam textos dos outros e também modificavam, de acordo com o ponto de vista. Se você comparar o levantamento do censo, que está em 2 Samuel, capítulo 24, com o levantamento do censo, o mesmo levantamento, que está em 1 Crônicas, capítulo 21, você verá ali muitas contradições, muitos erros e também ingenuidades.
uma história, um relato não diz coisa por coisa, como diz aí a Célia Quirino. E vou mostrar aqui. Então vamos lá. Vou aqui para esse vídeo trazer uma contradição logo. Uma contradição entre os mesmos relatos. Veja aí. Uma contradição. Um relato diz uma coisa, o outro diz coisa diferente. E logo essa contradição, a primeira, já está no primeiro versículo. Viu como a Bíblia é cheia de contradições? Isso é do conhecimento de quem estuda a Bíblia com seriedade. Teólogos, antropólogos bíblicos, arqueólogos bíblicos, eles sabem disso. Então, veja, a primeira contradição. Repito, os dois relatos são iguais. É o mesmo relato, o levantamento do censo mandado pelo rei Davi. Só que há muitas diferenças entre eles. E a primeira contradição já aparece logo no primeiro versículo. Então vou ler aqui o primeiro versículo do capítulo 24 de 2 Samuel. Vou ler aqui o primeiro versículo. Então diz assim, abre aspas: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Fecha aspas aí. Então veja bem, quem, nesse relato aqui, logo no início, quem incitou a Davi a fazer o censo? Quem mandou Davi fazer o censo aqui em Israel e Judá? Quem foi, hein? Quem foi? A resposta: o Deus hebreu. O Deus hebreu. Ele aqui mandou que o rei Davi fizesse ali, mandasse fazer o censo em Israel e Judá. Então a resposta aqui, em 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, foi o Deus hebreu que mandou Davi a fazer o censo. Certinho? Então grave bem isso aí. Foi o Deus hebreu que mandou o Davi fazer o censo. Agora vamos ler o que está em 1 Crônicas. É o mesmo relato, escrito aqui, copiado por outro hebreu, que mudou aqui, porque era assim. Isso aqui são lendas e não fatos reais. Então vamos lá, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, o primeiro versículo. Então vou ler aqui, vamos ver se aqui foi o Deus hebreu que mandou o rei Davi a fazer o censo. Vamos ver aqui se foi, se combina com o que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Então vou ler aqui, abre aspas. Então Satanás, veja aí, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Fecha aspas aí. Existe alguma diferença entre esse relato aqui com o de 2 Samuel? Existe diferença? Claro que existe. E existe aqui uma contradição. O que está dito em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, não é a mesma coisa que está dita em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Não é a mesma coisa. O levantamento do censo é o mesmo, entendeu? Mas não é a mesma coisa, porque aqui é uma contradição. Quem escreveu o que está em 2 Samuel, capítulo 24, o levantamento do censo ali, quem escreveu aquilo, colocou que foi o Deus hebreu que incitou a Davi para fazer o censo. Que o Deus hebreu mandou o rei Davi fazer o censo. Entendeu? Isso, você está entendendo, não é? Que bom, parabéns. Agora, quem escreveu aqui, copiou esse relato, o levantamento do censo, em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, está dizendo coisa contrária e diferente. Está dizendo aqui que foi o Satanás que incitou a Davi a fazer o censo. Que foi o Satanás que mandou Davi fazer o censo. Viu aí a diferença? Em 2 Samuel,
quem mandou o Davi fazer o censo foi o Deus hebreu. Já em 1 Crônicas, quem mandou fazer o censo, o rei Davi fazer o censo, foi o Satanás. E como você vê, Deus e Satanás são aqui personagens lendários diferentes. Se você diz que foi Deus, então não foi o Satanás. Se você diz que foi o Satanás, então não foi Deus. Entendeu? Viu aí a contradição? Líderes religiosos enganam os fiéis nas igrejas, dizendo que a Bíblia não contém contradição, que ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Isso é a maior mentira que eu já vi em toda a minha vida. Então você vê que a Bíblia está repleta de contradições, de erros e de histórias que não fazem sentido uma em relação à outra, como diz a Célia Quirino. Então, escute bem, meu amigo, você que está aí em sua casa, não fique triste. Não fique, se você até então dava crédito à Bíblia, não fique triste, porque essa é a verdade. A verdade dói, eu sei que ela dói, mas é a verdade e tem que ser dita e tem que ser espalhada. Então, repito, em 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, foi o Deus hebreu que mandou Davi a fazer o censo. Já em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1, o mesmo relato já é diferente. Quem escreveu isso aqui mudou. Ele diz que foi o Satanás que incitou a Davi a fazer o censo. Foi o Satanás que mandou Davi fazer o censo. Entendeu? Um relato diz que foi o Deus hebreu. O outro diz, não foi Deus não, foi o Satanás. Aí o outro diz, não foi o Satanás não, foi o Deus hebreu. Você entendeu a contradição? É isso aí, gente. A Bíblia está cheia de contradições. A Célia Quirino acertou na mosca. Acertou na mosca. Ela tem toda a verdade quando diz que a Bíblia está cheia de contradições. E aqui são várias contradições. E ingenuidade também. Agora vejamos a ingenuidade. Eu disse que o rei Davi, nessa lenda sobre o levantamento do censo, ele é inocente. O rei Davi, ele é inocente. E é simples entender isso. Aqui ele é inocente. Para que você entenda, vamos lá. Vou pegar aqui 2 Samuel, capítulo 24. Vamos pegar o 2 Samuel, o relato. Capítulo 24. Vamos aqui, novamente voltar a ele. Certinho, gente? Para que vocês entendam aí. Então vamos aqui. Veja bem, esqueça o levantamento do censo que está em 1 Crônicas, capítulo 21. Ali foi o Satanás que incitou a Davi a fazer o censo. Já aqui em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, foi o Deus hebreu e não Satanás que mandou Davi a fazer o censo. Agora eu vou trazer aqui a ingenuidade e mostrar, provar que o rei Davi era inocente aqui. Então vamos lá. Vou ler logo aqui o início. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele, o Deus hebreu, e ele incitou a Davi contra eles, contra os israelitas, dizendo, olha aí, o Deus hebreu dizendo para o Davi, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então o Deus hebreu aqui, no relato de 2 Samuel, é o Deus hebreu que manda o rei Davi a fazer o censo. Muito bem, então o Deus hebreu mandou que o rei Davi fizesse o censo, o levantamento da população em Israel e Judá. Uma ordem do Deus hebreu, não foi? Ora, se foi uma ordem do Deus hebreu, e o Davi cumpriu essa ordem, mandou que o seu comandante Joabe fizesse o levantamento, aqui na lenda foi feito o levantamento, então o rei Davi mandou que seu comandante do exército, o Joabe, fizesse o censo. E o censo foi feito. E diz a Bíblia aqui que o Deus hebreu ficou com muita raiva do Davi por ter feito o censo.
Viu aí como a Célia Quirino, ela tem razão também quando ela diz que a Bíblia está lotada de histórias inventadas, histórias criadas, e que são histórias que não têm sentido algum, e que essas histórias, as coisas não batem entre elas, entendeu? Ela diz isso, a Célia Quirino. Ela diz isso, que as histórias são sem pé nem cabeça. E é verdade. E aqui é uma. Veja bem, entenda. Se você aí tem um cérebro normal, você é uma pessoa mentalmente sadia, não toma remédios controlados para o cérebro, tarja vermelha ou tarja preta, você é uma pessoa sadia, então veja bem, aqui no relato de Samuel, capítulo 2 Samuel 24, aqui temos o levantamento do censo. Você já viu que foi aqui o Deus hebreu que determinou que o rei Davi fizesse o censo. O rei Davi obedeceu, chamou o comandante de exército dele, o Joabe, e determinou que ele fizesse o censo. E o censo foi feito. E diz aqui o relato mais à frente, que o Deus hebreu não gostou do fato de o rei Davi ter feito o censo. Aí você diz assim, mas que historiazinha sem pé, sem cabeça. Ora, o Deus hebreu manda que Davi faça o censo. Davi fez, obedeceu. E como é que o Deus hebreu vai ficar com raiva do Davi se o Davi cumpriu o que o Deus hebreu exigiu? Entendeu? Se você aí em sua casa, você que está assistindo a esse vídeo, você manda seu filho tem 8 anos de idade, aí você pede a seu filho que vá à mercearia mais próxima comprar ali 10 pães e 2 litros de leite. Aí o seu filho ele vai lá comprar os 10 pães e 2 litros de leite. Aí ele sai de casa, o menino, a criança, 8 anos, vai lá à mercearia, aí ele compra. Aí quando ele chega à sua casa com os 10 pães e com os 2 litros de leite, você vai ficar aborrecida com seu filho? Você vai dizer assim, olha seu miserável, olha que filho ruim eu tenho. Esse miserável foi ali na mercearia e comprou 10 pães e 2 litros de leite, que absurdo. Você não vai dizer isso com seu filho. Você vai ficar feliz porque seu filho obedeceu a uma ordem sua. Você determinou que seu filho fosse à mercearia, comprasse 10 pães e 2 litros de leite. E ele foi. E ele trouxe os 10 pães e os 2 litros de leite. Ele cumpriu aquilo que você determinou. Ora, você não vai ficar com raiva de seu filho porque ele cumpriu aquilo que você determinou. Obviamente, você não vai ficar com raiva de seu filho porque ele cumpriu, ele fez aquilo que você queria. Então você não vai ficar com raiva de seu filho. Viu aí a ingenuidade do relato da Bíblia? Quando diz que o Deus hebreu incitou a Davi, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1. Está dito que o Deus hebreu incitou a Davi para fazer o censo em Israel e Judá. O Deus hebreu disse, Davi, vai Davi, levanta o censo. E o Davi fez o que Deus queria. Só que no mesmo relato, mais à frente, o Deus hebreu fica zangado com o rei Davi por ter feito aquilo que o Deus hebreu queria. Viu como não tem lógica alguma? Não tem sentido uma coisa com a outra, tá? Então, se fosse não tem lógica alguma, porque são histórias inventadas, criadas por um hebreu. Quando você cria uma história, você tem que ter o cuidado para fazer uma coisa bem feita, porque você pode entrar em contradição. E aí está. O Deus hebreu mandou que Davi fizesse o censo em Israel e Judá. Davi fez aquilo que o Deus queria. E o Deus, mais à frente, ficou com raiva de Davi e submeteu a Davi 3 castigos. Veja bem, mais uma ingenuidade. Mas aí é assunto para outro vídeo. Então, resumindo, como diz a Célia Quirino, grande paraibana, a melhor costureira de João Pessoa,
como diz Célia, você é a melhor costureira de João Pessoa. Não precisa ficar rindo aí, Célia. Por quê? Falando sério, você é a melhor costureira de João Pessoa, na Paraíba. Pois bem, a Ana Cristina diz aí que a Bíblia está cheia de contradições e de histórias sem pé, sem cabeça, que não tem sentido algum. E aí está um exemplo. Dei um exemplo de contradição, aqui no levantamento do censo, e também um exemplo de que é uma história sem pé, sem cabeça. Como é que pode? O Deus hebreu determina que Davi faça o censo. Davi fez o censo, obedeceu a ordem do Deus hebreu. E depois o Deus hebreu ficou com raiva de Davi, porque cumpriu aquilo que o próprio Deus determinou. Viu aí como não tem lógica alguma? Gente, abra a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Muito obrigado.